Salmo 38, versículos 8 e 9. Vamos lá? Prontos? Juntos. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Mais uma vez. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Agora deixa marcadinho aí, nesse segredo marcar. Agora vamos para Provérbios, capítulo número 12. Logo em seguida, Provérbios capítulo 12, versículo de número 25. Vamos lá? Encontraram? Juntos lá. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Mais uma vez. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Amém. Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra sempre é boa, proveitosa para o nosso coração. Fala conosco, Senhor, e que ao meditar na tua palavra, nós possamos descansar o nosso coração e encontrar o refúgio que precisamos, o nosso lugar seguro em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pode sentar-nos. Falar que a gente nunca ficou ansioso, eu acho que é uma inverdade. Quem já ficou ansioso em algum momento da vida, levanta a mão. Levanta a mão. Alguém nunca ficou ansioso? Alguém? Fazer que nem o pastor Jeremias, semente demais. Você fala, eu nunca ficou semente demais. Ele falou assim, como casal, né? Para um casal, fala assim: quem nunca brigou aqui? O marido que nunca brigou com a esposa que nunca brigou com o marido. Daí os 3 ou 4 levantaram: vou orar por vocês, vocês mentem demais. Ansiedade, todo mundo já ficou ansioso. Por uma prova na escola, quando a gente era criança, por um emprego, ansioso por questão de encontrar namorada, de casamento. Em algum momento da vida nós tivemos que nos deparar com a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é aquele anelo por algo que ainda não aconteceu. E essa questão da ansiedade, todos nós passamos por algumas pressões na vida. Há várias espécies de pressões. Só para a gente pensar aqui, refletir um pouquinho, por exemplo, nós temos várias pressões emocionais, questões que a gente sente uma emoção, um desajuste que você enfrentou no trabalho ou na família, com alguém que você está brigado, com alguém que ficou desajustado no relacionamento. A gente fica ansioso e para ver aquela situação se fechar, se resolver. Por exemplo, hoje eu cometi uma falha no trânsito, né? Por causa de estar preocupado com uma outra situação, que alguém que eu precisava ajudar uma pessoa e estava chegando aqui no estacionamento e a pessoa estava ali, eu estava querendo entrar, e o que aconteceu? Eu deveria ter parado na calçada e a pessoa não atravessar. E daí o pastor Edson passou, eu passei a mão atrás e a pessoa falou: eu falei, perdoa. Depois então eu tentei achar a pessoa, mas não encontrei mais a pessoa, né? Mas eu falei, né? E daí eu fiquei por algum tempo, eu falei assim: puxa vida, eu quero encontrar essa pessoa para pedir perdão, para pedir
desculpa. Irmãos, todos nós falhamos, ou precisamos corrigir alguma coisa, resolver algum problema, alguma questão, e a gente às vezes fica ansioso por causa de algumas circunstâncias que às vezes nós passamos. E a ansiedade é uma grande fonte de estresse e pode até causar o quê? Enfermidades. Pode causar enfermidades. Por exemplo, o irmão que eu falei lá, o Marromete, ele estava vindo de uma viagem e quando passou mal, e o coração, né, ainda não saiu da situação, fez a cirurgia, mas ainda está na situação de observação. Então, é uma coisa que às vezes a gente passa por problemas e a gente tem que tomar cuidado para que as incertezas na saúde, a escassez financeira, as preocupações com os cuidados da vida, com o trabalho, com a necessidade, que muitos nós passamos, algum problema de relacionamento, isso não deixa a gente ficar ansioso de uma forma tal que a nossa vida fique comprometida. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. Todos nós passamos por momentos de ansiedade, de inquietação. Há algo inquieta. O salmista, no Salmo 38, agora você volta lá para o Salmo 38 e deixa aí Provérbios lá que fala: a ansiedade no coração do homem o abate, e abate mesmo, a gente fica preocupado, os olhos da gente parece que refletem isso. Mas o Salmo 38 fala assim, o salmista ele falou assim: estou aflito, quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Daí ele fala: na tuas presenças, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Se a gente tiver a capacidade de conseguir colocar perante o Senhor aquilo que nos preocupa, aquilo que nos inquieta, isso vai ser uma válvula de escape no meio das pressões. Você vai conseguir tirar do seu coração um monte de preocupação. Quantas vezes eu passo por ansiedade, como que eu procuro fazer para tratar com a ansiedade? Eu procuro esse livro aqui, procuro a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus sempre tem uma palavra que nos alegra. Às vezes Deus vai puxar a nossa orelha. Depois que eu passei assim, a pessoa ficou assim conhecida comigo, com razão, com muita razão, né? É claro que eu não ia passar por cima, né? Mas eu estava preocupado porque eu tinha uma outra pessoa esperando, mas nada justifica. Eu estava errado, mas o meu coração ficou inquieto. Eu estava em falha, eu estava em falta. E às vezes nós cometemos alguma falta, algum pecado, algum erro, e nós queremos fazer de tudo para corrigir o mais rápido possível. Eu falho. Quem falha aqui também? Só para quem já bateu o carro aqui? Todas as vezes que eu fiz, assim, da maioria delas, né, foi por causa de preocupação, de ficar pensando. Tinha uma campanha do trânsito que dizia assim: guie sem ódio. Quem lembra? Guie sem ódio. A gente não pode ficar preocupado, a gente tem que estar com a cabeça tranquila, às vezes para dirigir, para fazer alguma atividade, para que a gente não fique estressado ou desgastado. E nós precisamos resolver os nossos problemas. Enquanto a ansiedade ocupa o nosso coração e a gente fica preocupado, inquieto, a nossa vida ela vai na direção errada. O inimigo ele se aproveita desses momentos. Preste atenção. O inimigo se aproveita desses momentos para nos levar a outras coisas erradas.
Então, quando você é corrigido pela palavra de Deus, e logo que eu fiz a coisa, o Senhor puxou a minha orelha. Eu senti aquele puxão de orelha. Falei: Senhor, me perdoa, não vou fazer mais isso. Vou ir mais devagar, vou esperar. A outra pessoa pode esperar um pouquinho. Aprender a dar um passo de cada vez. Algumas coisas estão por acontecer amanhã. Talvez você esteja aqui, algum negócio, alguma situação que está por acontecer amanhã. Mas vou fazer uma pergunta: por que a gente deixa as coisas do amanhã atrapalhar o nosso viver hoje? Às vezes há pessoas que ficam ansiosas por uma semana ou por mais de semanas, e isso fica gerando um monte de situação. A pessoa ansiosa, não só ela fica, abate a ela, mas abate os que estão ao redor também. Porque se a pessoa pega uma pessoa ansiosa, olha, você vai ajudar, mas você fica causando, você fica sendo um gerador de estresse. Uma pessoa que vai deixar o ambiente sobrecarregado. Ao passo que, se você consegue tranquilizar o seu coração, você consegue também fazer com que as pessoas do seu local onde você vive consigam viver de uma forma melhor. Às vezes um sorriso, um aperto de mão, uma brincadeira. Você tem brincado em casa? Não fazer coisas erradas, né? Coisas maliciosas, mas uma brincadeira, alguma coisa que distrai a tua atenção, para você não ficar aquela pilha, aquela pessoa que é uma pilha que, se tocar, dá choque, se tocar, dá choque, se tocar, dá choque. A pessoa está pode, né? E nós temos que tranquilizar o nosso coração. Algumas pressões que a gente tem, algumas pressões são pressões carnais. Irmãos, nós passamos por tentações. O inimigo, ele vai colocar tentações na nossa vida, tentações carnais. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade bombardeada por excesso de informações sexuais, e na maioria delas distorcidas. Para vender um carro, para uma propaganda, uma publicidade, às vezes colocam, estou falando para homens, às vezes uma mulher seminua. E a gente tem que cuidar, e você tem que desviar o seu coração, para que você não vá nessa direção, para que você não se deixe levar por essas pressões, e a sua vida espiritual fica comprometida. Então nós temos que tomar cuidado com as pressões carnais. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: foge, filho meu, das paixões da mocidade. Então nós temos que tomar cuidado. Excessos do corpo, por exemplo, outra coisa, por exemplo, comer. Quem já, por causa da ansiedade, começou a comer? Quem desconta a sua ansiedade na alimentação? Às vezes eu tenho essa tendência, às vezes eu tenho essa tendência. Às vezes você fica nervoso, eu como chocolate, um pãozinho, um docinho. O que acontece? Isso vai ajudar? Não vai ajudar. Pode causar um outro problema de saúde, né? Outra coisa, a questão do sono. Quem já ficou, por causa da ansiedade, sem dormir? Você põe a cabeça no travesseiro, você levanta, vai tomar água, você volta, deita, né? Você deixa o sono da patroa enfrangado. Então, irmãos, nós precisamos encontrar vitória nas questões das pressões carnais, que às vezes, e aprender a disciplina do sono, aprender a disciplina do corpo, de cuidados com a alimentação e com outras coisas também. Por exemplo, às vezes você pega problema de saúde porque você fica usando peso numa mão só. Eu fiquei com um problema na coluna, na cervical aqui, por causa de uma pasta que eu carregava, porque eu fiquei carregando por algum tempo. Então, é aprender. Outra coisa, pressões econômicas. Pastor, vai falar uma coisa dessa?
Pressões econômicas. Irmãos, pressões econômicas. Todos nós passamos por isso. Você não é uma exceção. Nós passamos. Mas, irmãos, às vezes tem uma pessoa pobrezinha que está com um monte de situação lá e consegue louvar a Deus, e consegue no meio da prova louvar. Você tem carro, a pessoa não tem carro, pega ônibus. Várias situações, sempre alguém que está com mais necessidade que você, pode ter certeza. Então, é um outro tipo de pressão que a gente fala. E outra coisa assim, aqui entra uma coisa da importância da gente ser um dizimista e um ofertante, e não ser uma pessoa avarenta, não ser uma pessoa apegada às coisas materiais, e trocar o ser pelo ter. Quantas vezes a gente, na ânsia de ter, nos comprometemos com o ser? Esses dias para trás, o irmão Osmar, o irmão da igreja aqui, ele passou um videozinho que a pessoa, na oferta de trabalho, o chefe fez uma proposta indecente. O chefe fez uma proposta indecente, totalmente errada. E aí chegou então e falou assim: fulano de tal, eu quero que você faça isso. Nossa, chefe, olha, eu vou deixar um tempo para você pensar, e você então vem aqui amanhã. Você vem aqui amanhã. Então você volta aqui amanhã. E ele foi para casa, voltou para casa. Em casa ele voltou e falou assim: o chefe chamou, foi lá, falou assim: fulano de tal, e aí? Qual que é a sua posição com essa proposta que eu fiz para você? Você aceita? Falei assim: meu chefe, é o seguinte, eu tenho estima pela empresa, tenho estima pelo Senhor, mas eu tenho um Deus que eu amo, e eu não posso fazer isso por causa do temor que eu tenho pelo meu Deus. O chefe se levantou e falou assim: parabéns, você está contratado para a função X. Era uma pegadinha, porque falou assim: você passou aqui, vários falaram, eu preciso de uma pessoa que seja honesta, que não vai se vender por qualquer coisa. Parabéns, você está promovido. Então, guarde os seus valores, guarde a sua fé, mantenha a integridade, mantenha o seu caráter. Nós estamos vivenciando uma situação na política do nosso país por conta de pessoas que quiseram chegar mais rápido, num ponto maior, fazendo coisas que depois nós estamos falando assim: por que eu fui fazer isso? 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 Guarde o seu coração, guarde a sua fé. Deus, a Bíblia fala que o que nós somos é mais importante do que nós temos. Amém? Outra coisa, pressão que nós enfrentamos, pressões espirituais, para orgulho, para fama, para a gente ser alguém que nós não somos. A Bíblia diz que todos precisamos ter a capacidade de, quando o apóstolo Pedro falou assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. E Ele continua: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Porque Ele tem cuidado de vós. Irmão, será que Deus não está vendo os problemas que você está passando? As lutas que você tem? Deus sabe, irmão. Deus sabe. Os desejos do teu coração, Deus sabe. As suas necessidades físicas, Deus sabe. Suas necessidades econômicas, Deus sabe. As suas necessidades espirituais, Deus sabe. Deus sabe os detalhes da nossa vida. E o salmista, ele diz assim:
Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Volta um pouquinho, um salmo anterior, capítulo 37. Capítulo 37, versículos 3 a 5. Olha que Davi, o 38 é de Davi, o 37 também é de Davi. Olha o que ele fala. Vamos ler juntos? Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te de quê? Da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ansiedade. Deixar para a gente poder refletir sobre a nossa ansiedade, o passado. Olhar para o passado, a ansiedade com relação ao passado. O passado nós não podemos mudar. Nós podemos voltar no tempo? Podemos voltar. Tem aqueles filmes de máquina do tempo que a pessoa volta, mas a gente sabe que a gente não tem como voltar. Voltar ao passado é o desejo, né? Como nós tratarmos com a ansiedade com relação ao passado? Duas coisas aqui. Se a ansiedade é por causa de um erro ou de um pecado que você cometeu, você e eu precisamos do quê? Da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. Amém? Você fala, Senhor, Davi mesmo me fala assim: Senhor, eu cometi transgressões, eu pequei contra ti. Enquanto eu fiquei tentando ocultar o meu pecado, ficou tudo ruim, mas no momento em que eu abri a minha vida contigo, o Senhor me perdoou. Graça e misericórdia. E graça também, se você fez alguma coisa no passado que deu certo e que está dando certo. Irmãos, é Deus que te ajudou. Não vai encher o peito e falar: não, pode vir que eu sou bom mesmo, pode vir que comigo não tem. Não. Baixa a bola, né? Esse é um caminho que o inimigo ele tenta nos levar muitas pessoas. O grandão que às vezes fala assim: não, porque eu sou bom mesmo, porque Deus fala assim: veja um pouquinho, lá na frente vai encontrar uma situação. Então, graça para tratar com o passado, quer nas falhas, quer nos acertos. Dependemos da misericórdia de Deus, da graça e da misericórdia de Deus, da graça e da misericórdia de Deus, da graça e da misericórdia de Deus. Paulo falou assim: ninguém pense em si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Que Deus nos ajude. Amém? Outra coisa, como nós fazemos com a ansiedade com relação ao futuro, ao amanhã, ao depois, ao que virá. Irmão, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos não viver ansiosos, não permitir a ansiedade ficar assim: não, mas como que vai ser, como que é isso, não, mas ter aquela pequena dose de fé, como um grão de mostarda. Quer um pouquinho de fé, creia, irmão, Deus vai resolver, a solução virá, a bondade virá, Deus é fiel, Deus é maior. Nós precisamos de ter aquela pontinha de fé naquele que o azeite da viúva, que o azeite vai multiplicar, que o pão vai dar para cobrir, que o dinheiro vai chegar, que a provisão virá do céu. Irmãos, não é assim que a palavra fala, a palavra nos ensina. A Bíblia fala assim: Jeová Jireh. O que é? Deus proverá. Quantas vezes eu já fui abençoado com louvores como assim: Deus proverá, Deus proverá. Irmão, você está aqui hoje porque Deus proveu. Se você ficasse fazendo as contas de quanto você precisava para a vida, é Deus que proveu.
Aliás, a gente nem sabe se a gente vai estar aqui amanhã. Alguém tem um sininho de garantia que fala assim: não, eu vou viver até o ano 2050. Temos essa garantia, mas a Bíblia fala que nós podemos confiar em Deus e depender de Deus, e temos aquela fé que projeta para o amanhã e fala assim: não aquela pessoa, não vai dar certo, não vai, está tudo errado, não, vai resolver, vai dar certo, o Senhor vai me abençoar, Deus é por mim, Ele vai me ajudar. Isso, irmãos, ajuda o nosso coração. Nós precisamos de fé. Por que você senta em cima de uma cadeira? Por exemplo, está aqui a cadeira. O que eu chego aqui? Até o momento eu chego aqui que eu solto o meu corpo. Chega um momento que eu solto o meu corpo. Eu tenho fé. Por exemplo, você compra uma passagem no ônibus, na rodoviária, para ir para São Paulo. Você senta no ônibus, o quê? Você tem fé que o motorista vai levar, que a empresa vai levar você até São Paulo. Você embarca no avião, né? E crê que o avião vai levar você no destino. Você tem fé para essas coisas. Por que a gente às vezes não tem fé que Jesus é poderoso, que a palavra de Deus é fiel? Então tenha fé, aumente a sua fé, adquira a fé pela palavra de Deus e vença a ansiedade. Não deixe a sua vida ir na direção errada, mantenha na direção certa. Mantenha na direção certa. Os erros, tire os erros. Você sabe que alguma coisa errada que você fez, corrija, não faça o erro de novo, né? Não sei quem foi o homem que falou assim, acho que foi o Thomas Edison, que falou assim: você errou de novo. Não, agora eu descobri mais uma maneira de como não fazer. E não fazer, não repetir o erro, não repetir mais uma vez aquele mesmo erro. Então corrija os seus erros, pegue a palavra, deixe a palavra de Deus trabalhar no seu coração, aplique a palavra de Deus no seu coração e viva o seu presente da melhor maneira. Por outro lado, faça aquilo que Deus diz para fazer. Obedeça a palavra de Deus. O salmista diz o que no Salmo 1, vamos ler juntos, lembrar: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa é a parte negativa. Mas o que ele faz? Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, vamos fazer as coisas que tem que ser feito. Você tem que juntar essas duas coisas: tirar o erro e fazer o certo. Tirar o erro e fazer o certo. Tirar o erro e fazer o certo. E você vai estar na direção certa. Agora, se você só tirar o erro, mas não fizer o certo, vai faltar alguma coisa. Se você só fizer o certo, mas não tirar o erro, vai faltar alguma coisa. Então, as duas coisas: fazer o que é certo e tirar o que é errado. A palavra de Deus nos ensina em muitos textos. Isaías capítulo 1, 17 e 18 fala isso, né? Você pode ler depois. E deixar o seu coração viver o presente. De que forma? Então, como se a gente só pode viver o presente, como viver o presente? Com 3 palavrinhas. Vamos repetir comigo: amor, alegria, paz. Vamos repetir? Amor, alegria e paz. Amor, alegria e paz. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Tenha um espírito alegre. Esses dias para trás eu estava vendo, a pessoa estava no trem do metrô, e daí chegou no trem do metrô, estava lendo.
Dali a pouco o vagão inteiro. E o que acontece? Até a pessoa ia chorar de tanto rir. Irmão, deixa para lá, né? Alegria, amor, alegria e paz. E a Bíblia diz que o príncipe da paz, quem que é? O Senhor Jesus. Deixe-nos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como a dá o mundo. Amém? Que Deus me ajude. Que Deus te ajude também. Mas que Deus me ajude. Que Deus nos ajude. Amém?